26 de junho. São João e São Paulo, mártires. João e Paulo, irmãos, foram eunucos de Constantino. Segundo as atas, ambos, durante uma guerra, conseguiram converter o general Galicano, sob cujas ordens combatiam. Depois da vitória, aquele cabo de guerra retirou-se para Ostia e passou a viver ao lado de um santo homem de grande reputação, chamado Hilário. Sabedor do que sucedera com Galicano, Juliano, o apóstata, ordenou que o general sacrificasse aos deuses. O militar, rapidamente, antes que o pilhassem, fugiu, buscando o Egito. Ali, pouco depois, capturado por pagãos, sofreu o martírio, entregando a bela alma ao Criador. Hilário, que se deixara ficar em Ostia, teve a mesma sorte daquele que o procurava e que com ele tão pouco convivera. Em Roma, João e Paulo determinaram não mais tornar ao palácio. Juliano, irritado, fez com que fossem buscá-los. Terenciano, o encarregado de aos dois homens arrancar a promessa de que sacrificariam aos deuses, encontrou-os na maior disposição de ânimo, prontos a enfrentar o que quer que seja, menos apostatar. E o imperador, no auge da cólera, mandou que os decapitassem e enterrassem na própria casa em que estavam vivendo, isto porque desejava espalhar a notícia de que os dois haviam sido enviados ao exílio, o que de fato se espalhou pela cidade imediatamente após o martírio. Morto Juliano, na campanha contra os persas, dois homens que haviam assistido à morte de João e Paulo revelaram às autoridades, agora sob Joviano e a fé do imperador Constantino, o lugar em que os corpos estavam sepultados. Disse que Terenciano, convertido, escreveu a história dos dois irmãos, que antes de morrer haviam incumbido um sacerdote, Crispo, um clérigo, Crispiano e uma mulher, Benedita, para que eles distribuíssem os bens entre a pobreza. Os críticos não depositam nenhuma confiança na autenticidade dessa narrativa que acima bosquejamos, simplesmente porque os fatos contradizem a história, uma vez que o imperador apóstata, sobrinho de Constantino, jamais residiu em Roma e sob seu governo não ocorreram perseguições sangrentas no Ocidente. Juliano, que repudiou a fé cristã e procurou restabelecer o paganismo, fê-lo, dizem os historiadores, mais por meios suasórios que pela violência, ele mesmo escrevendo em favor das antigas crenças. Existe entre a descrição da paixão e a Basílica dos Dois Santos Mártires uma certa concordância. A Basílica, para o arqueólogo cristão, apresenta difícil e interessante problema. Instalada numa casa particular, elevava-se numa das mais antigas ruas de Roma, na cidade do Monte Célio. As pinturas que a revestem, do século V, lembram Crispo, Crispiano e Benedita, porque representam dois homens e uma mulher sendo vítimas do martírio. João e Paulo são duas personagens misteriosas. Quem foram eles? Há os que creem na paixão e aos que supõem que os corpos sejam os do apóstolo São João ou de São João Batista e do apóstolo Paulo. No resumo do martirológio, contudo, lê-se, abre aspas, em Roma, no Monte Célio, os santos mártires João e Paulo, irmãos. O primeiro era intendente e o segundo primicério da casa da Virgem Constância, filha do imperador Constantino. Os dois, ao mesmo tempo, foram decapitados e receberam a palma do martírio sob Juliano, o apóstata. Fecha aspas. Santos João e Paulo, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Maxêncio, São Davi, São Vigílio,
São Sálvio e Santo Antelmo.